Fala turminha, tudo bom? Tudo legal? Mais uma aulinha do professor Mário, quarto ano. Nós estamos falando agora sobre o reconhecimento das lutas na construção da identidade. Então, eu vou passar um videozinho explicativo sobre a história das lutas. Então é um vídeo bem interessante, preste bem atenção, tá? Que fala sobre um monte de informações sobre a evolução, como é que chegou na questão das lutas. E não se esqueça que a grande diferença entre briga e luta. A luta é uma questão de regra, onde você faz competições. A briga não, a briga é só confusão, é rolo que você tem que evitar de todo jeito, tá certo? Não esqueça de registrar no seu caderno o que você aprendeu com o videozinho que vai ser passado para você, tá bom? Grande abraço, professor Mário, e boa aula! Na videoaula de hoje, abordaremos a história geral das lutas. Como sabemos, as lutas estão intimamente ligadas à história da humanidade. Isso porque o ser humano sempre precisou utilizar a força para sobreviver, como na caça e na defesa contra animais ou outros humanos. Assim, durante muitos anos da nossa história, lutar era a única maneira de permanecer vivo. Em diversas civilizações antigas, como os babilônicos, egípcios, japoneses, chineses, gregos e romanos, as lutas sempre estiveram presentes como formas de ataque e defesa. Como é praticada por tanto tempo e em tantos lugares, observamos o desenvolvimento de diversos tipos de luta espalhados pelo mundo todo. Assim, é muito difícil determinar exatamente um local de origem. É importante lembrar que cada luta possui uma íntima relação com a sua cultura local. Dessa forma, a luta também é uma forte expressão cultural do seu povo. Por exemplo, a capoeira é uma luta que carrega muitos traços da cultura afro-brasileira, como a letra das músicas, os instrumentos, as vestimentas e o seu modo de jogo. E quando aprendemos sobre essa luta, acabamos aprendendo também sobre a cultura afro-brasileira. Nessa videoaula não vamos nos aprofundar sobre a capoeira, porque teremos um vídeo específico sobre o assunto. Este foi apenas um exemplo. Bom, vamos seguir. Com o desenvolvimento das sociedades e diante das necessidades do ser humano, surgem também as artes marciais. Esse termo foi criado pelos gregos, que vincularam a Marte, deus da guerra, as habilidades de guerrear e de lutar para derrotar seus inimigos. Agora me responde uma coisa: lutas e artes marciais são a mesma coisa ou existe diferença entre elas? Vamos ver a seguir. A diferença entre artes marciais e lutas é muito simples, porém é muito importante para entendermos os conceitos. As artes marciais, em sua origem, estariam mais relacionadas a combates ligados à guerra. Por outro lado, as lutas estariam associadas às maneiras mais rudimentares de sobrevivência. É importante destacar também que havia uma interpretação diferente sobre as artes marciais e lutas entre orientais e ocidentais. Os gregos ocidentais tinham uma visão que contemplava a ideia de corpo e mente como algo separados, dissociados. Pensamento esse oposto aos adeptos das lutas orientais, que entendem que a filosofia, os comportamentos, valores e emoções devem caminhar juntos. Esse pensamento é expresso através da ideia de que tudo é unidade, Ki Itsusai. Como você já entendeu, as lutas e artes marciais eram utilizadas para a sobrevivência e nas guerras. Porém, ao longo do tempo, essas práticas ganharam uma forma diferente em sua abordagem, que foi o mundo esportivo. Como esporte, a implantação dessas modalidades se faz desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade, realizados na Grécia Antiga. Nesse período, destacamos a luta chamada pancrácio. É um sistema de lutas desenvolvido pelos gregos
que esteve presente na primeira edição dos Jogos na Antiguidade, século 7 a.C. O objetivo era derrubar o adversário 3 vezes. Era considerado queda quando o oponente tocava as costas, o ombro ou o tórax no solo. Uma característica dessa modalidade era a violência de sua prática. Quase tudo era permitido, com exceção de enfiar os dedos nos olhos, atacar a região genital, arranhar ou morder o adversário. Os praticantes lutavam nus, cobertos de óleo pelo corpo. Não existia limite de tempo. Assim, o combate terminava quando um dos atletas já não conseguia mais continuar. Atualmente, a luta olímpica ou luta greco-romana é uma modalidade que mantém muitas características do pancrácio. No Brasil, no início do século XX, já se conhecia o boxe, esporte europeu, e a capoeira, que ainda era marginalizada. Outro momento importante na história do nosso país relacionados à luta foi em 1908, quando um grupo de imigrantes japoneses aporta no país, trazendo algumas modalidades que mais tarde se tornariam populares, como o karatê e o judô. A figura mais emblemática foi a de Mitsuyo Maeda, ou Conde Koma, que era um exímio lutador de artes de kimono. Koma se radica no norte do país, onde conhece a família Grace e a ela ensina alguns fundamentos do jiu-jitsu, que mais tarde ficaria responsável por sua divulgação em todo o território brasileiro. A respeito da profissionalização, o boxe foi a primeira modalidade que profissionalizou as lutas como forma de entretenimento. As competições de lutas também fazem parte do mundo dos negócios e atualmente são responsáveis por gerar cifras milionárias através da venda de espetáculos. Para vocês terem uma ideia, em 2019, Dana White, presidente do UFC, fechou um acordo no valor de 5,9 bilhões de reais com o canal ESPN pela transmissão dos eventos do UFC pelos próximos 5 anos. Calcula-se que o valor de mercado do UFC é cerca de 27,4 bilhões. Esse é apenas um exemplo de como as lutas ainda estão muito presentes em nossa sociedade e são cada vez mais valorizadas. Destacamos um outro exemplo da importância das lutas ao observar as Olimpíadas. Nos Jogos Olímpicos modernos, as lutas estão presentes desde 1896. Atualmente, as Olimpíadas possuem 6 modalidades de lutas e artes marciais: boxe, esgrima, judô, luta olímpica, taekwondo e karatê. Juntas, essas modalidades são responsáveis por mais de 50 medalhas de ouro. E assim terminamos a nossa videoaula de hoje. É importante lembrar que este é um vídeo básico sobre o tema.